Olá pessoal, de volta aqui com Cada Minuto de Debate. Nesse terceiro bloco, a gente fala de um tema de cultura e comportamento, mas dessa vez a gente vai falar de uma coisa também ligada à política, né? Que é a relação da imprensa com o governo Bolsonaro, a relação da imprensa com a política hoje e a forma como a população, essa coisa da polarização, lida com os jornalistas e como os jornalistas têm que reagir a esse momento de ódio, enfim. A gente tem um fato que aconteceu agora, há 3 dias mais ou menos, mais uma agressão a jornalistas numa cobertura na cobertura presidencial, né, na cobertura do Jair Bolsonaro. No caso foi a Globo Bahia, TV Aratu, SBT. Os repórteres foram agredidos mesmo, inclusive um recebeu um mata-leão do chefe da segurança, chefe um da segurança. Coronel do Exército. Não é a primeira, não é a segunda, não é a quinta, não é a 10ª. Vários jornalistas são agredidos, agora fisicamente, mas diariamente, psicologicamente ou pessoalmente, nas redes sociais, como um todo. Onde é que isso vai parar, Célio? Como o jornalista lidar com isso? E qual o impacto que as falas de Bolsonaro têm nessa violência? Então, eu acho que a imprensa brasileira vive um momento, né? Porque, enfim, todo período histórico, todo momento tem as suas tensões, seus conflitos, as grandes causas, enfim, da ordem do dia. Mas a imprensa vive hoje, sem dúvida, um momento em que precisa pensar no seu papel, precisa pensar na sua prática, precisa refletir sobre o seu passado, sobre a sua história. É tanta coisa, cara, que por onde começar com essa... Isso não acontece isoladamente, né? Não acontece por acaso, não aconteceu do nada. Essas cenas agora que a gente viu lá na Bahia, com o chefe da segurança da presidência da República dando golpe numa repórter. O Bolsonaro incentiva isso desde sempre, muito antes de ser presidente, inclusive, né, como a gente sabe. A imprensa... Eu estava lembrando hoje, quando a gente decidiu que ia falar sobre isso, eu me lembrei que em 2013, a Globo publicou o seu pedido de desculpas pelo apoio ao golpe militar de 64. Levou 5 décadas para finalmente reconhecer um erro estúpido, que no texto tenta dourar um pouco a pílula, dizer que, né, você é vítima das suas circunstâncias, mas não, aquilo foi um erro desde o nascedouro. E a imprensa apoiou o golpe, depois foi censurada, teve jornalistas perseguidos de toda a imprensa, não só a Globo apoiou o golpe, né? Isso é importante lembrar, porque eu faço a defesa, somos jornalistas, né? Também por isso, uma defesa incondicional do jornalismo, da liberdade de imprensa, da plena liberdade. E ao mesmo tempo temos que fazer a crítica mais dura possível para que a imprensa se toque e não embarque, como fez historicamente, em aventuras que levam o país a experiências de tragédias sociais, de gestões ridículas, medíocres em todos os sentidos. Foi assim, a ditadura militar é resultado também disso, e todas as eleições e as apostas da grande imprensa. Para ficar na coisa recentemente, o Bolsonaro é um produto disso, né? A imprensa apoiou o Bolsonaro no fim das contas porque tinha que derrotar o Lula. E hoje há ainda setores e nomes importantes e tal que tentam, inexplicavelmente, ou a explicação, entre outras coisas, é o fanatismo e também o dinheiro, apoiar de maneira incondicional o governo Bolsonaro. Então, eu lembrei que essa coisa do golpe militar, que a Globo apoiou, não foi a Globo apenas, os grandes veículos da imprensa brasileira apoiaram ostensivamente o golpe de 64, com editoriais, com textos apaixonados.
E isso não pode ser relevado. Não, foi um erro. Não, isso foi um erro mortal, um erro crucial. E os caras não aprenderam, porque medalhões estão aí ainda, talvez, não sei qual é a quantidade exatamente, não sei, em veículos, com a defesa de alguém como Bolsonaro, que é a representação máxima, perfeita, de todas essas atrocidades que o Brasil enfrentou numa ditadura em que, entre outras coisas, a imprensa é inimigo número um, porque todo regime autocrático vai combater a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. A gente não nós devemos... E a outra coisa, a Globo é uma potência, a Folha e tal. Quando os jornalistas desses grupos apanham, a coisa tem uma dimensão, mas como você lembrou, tem jornalistas sendo assassinados, na verdade, no Brasil. As estatísticas são terríveis, né? Nos últimos anos, e este ano, ano anterior, os casos de violência contra a imprensa, contra o jornalismo, contra o exercício da profissão, aumentaram, e o Brasil é um dos exemplos nesses casos. Então, eu acho que é uma coisa que não era necessário, mas isso mostra o quanto a imprensa precisa estar atenta e não dar bobeira, não dar margem para discursos de governantes ou postulantes a governantes que tratem a imprensa dessa maneira, né? Tá aí o Sérgio Moro se fazendo de santinho, mas é outro que, ao longo nessa trajetória aí da fama, não faltaram ocasiões em que ele partiu para cima da imprensa. Depois fazia uma carinha de momoço, e ainda tem a sua tropa na imprensa que ainda bajula esse camarada, eu não sei exatamente por quê. Fazendo duas aqui perguntas, uma vou dar uma de advogado diabo. Há também uma relação nociva de certa parte da esquerda radical com a imprensa, né? A imprensa também já apanhou em cobertura de Lula. Sem dúvida, há uma relação fanática e, inclusive, esses grupos partidários, tanto o grupo bolsonarista como o PT, eu não estou comparando, viu? As coisas são bem diferentes. Eles criam instâncias jornalísticas ou pseudos veículos, né? Sim. Que vão dos terças livres aos 247, DCMs, essas coisas, que também servem para disseminar o ódio e atacar jornalistas. Sem né? dúvida, sem dúvida. Tem um grupo chamado As Minas, que é uma jornalistas mulheres que se juntaram com outros grupos e fizeram um estudo e viram que as jornalistas mulheres, e aí você tem jornalistas como Miriam Leitão, Daniela Valente e até jornalistas de esquerda como Mônica Bergman, ligado, são as jornalistas que mais recebem ataques na internet. Né? Há uma misoginia, né? Há um machismo claro em relação a isso. Exatamente. E aí eu lhe pergunto, como o jornalista, não os grupos corporativos ou os grandes jornalões, mas como o jornalista ele deve se colocar, né? Deve se separar do político em si, seja ele de direita ou de esquerda, deve evitar esse fanatismo, num tempo de opiniões em redes sociais que cada um dá como quer. Como o jornalista ele faz para ele exercer o seu mister, a sua profissão. E aí, continuando, a gente ainda é tão relevante? A gente tem perdido a relevância? A mídia ainda elege alguém, Célio? O discurso, embora as perseguições, o ataque à imprensa venham dos dois lados, né? Nos últimos anos foi o discurso da extrema-direita, da não política, da antipolítica, que arrastou a imprensa para esse pacote também. A imprensa não vale nada, não importa, não tem... O discurso do Bolsonaro e dos seus seguidores, em Alagoas está cheio deles, você se informa pelos seus mesmo, pelos seus pares, né? Você está aí, acabou o jornal, acabou a televisão, o programa, você mesmo é o emissor, o receptor, enfim, isso é muito mais retórica, né? Acaba incentivando esse discurso, incentivou realmente esse ódio, um desprezo. Tem gente que tem realmente uma raiva, não pode ouvir falar em jornalista e imprensa, que parece que o cara vai ter uma vertigem, um ataque, né? De tanto ódio e tal. Não suporta. Ao mesmo tempo, não sei se vou lembrar agora aqui, mas se você pegar, agora recentemente, nessa quadra que a gente vive,
em todos os momentos em que alguma coisa avança, que há uma repercussão forte de algo, que há as autoridades são obrigadas a se mexer, a aprovar ou a revogar isso ou aquilo, é sempre como consequência de uma cobertura forte da imprensa. Então, uma manchete, uma série de reportagens, uma cobertura, uma entrevista exclusiva, sim, isso continua sendo relevante, isso será sempre relevante, porque eu estou partindo do princípio que isso está sendo feito de maneira profissional, com jornalismo profissional, e não o jornalismo contratado por uma militância específica de uma causa e tal, embora isso seja legítimo. Mas a imprensa para ficar no lugar comum, se é o quarto poder, alguns acham que é mais do que isso, ela continua vigilante. E agora, claro, embaixo de todas as transformações que o mundo vive depois do acesso e tal. Então, um Wikileaks, o vazamento de informação, o hacker, tudo isso tem que ser pensado, levado em conta. Assim, olha, se não fosse a Vaza Jato, o jornalismo do The Intercept, que conseguiu parcerias, nesse caso específico, no Brasil com a Folha, com outros grandes veículos, não fosse isso, o que teria acontecido com o Sérgio Moro e o Lula? O Moro provavelmente já seria presidente da República. Foram aquelas conversas, por mais que os caras esperneiem, neguem, e queiram dizer, acabou o combate à corrupção, esse labafero todo, não. Foi aquele jornalismo que desmascarou essas figuras e que nos livra e fez com que a gente tem que saber que o devido processo legal tem que ser o devido processo legal. Não tem que ter uma vírgula nem fora, nem a mais, que não esteja lá. O juiz tem que fazer isso. A Vaza Jato, esse material do Intercept, é histórico, é o material mais importante jornalisticamente no Brasil nos últimos tempos. É esse daí. Porque enfrentou um aparato que tornou as autoridades reféns nos últimos anos. Quem mandava no STF e na PGR era a turma de Curitiba, realmente. Primeiro com o deslocado do Rodrigo Janot, e dando carta branca para esses acelerados, que agora todos estão na política, vão concorrer. Tudo político, tudo fazendo politicagem lá. Né? Então, acho que a imprensa... Todos no mesmo partido, inclusive. Embora os caras não gostem, nossos deputados, inclusive de Alagoas, algumas figurinhas por aqui, mas eles têm que engolir, eles sabem que a imprensa é relevante, cada minuto incomoda, quando publica a matéria que os leitores comentam, repercutem, vão trocar porrada na rede social, porque o jornalismo profissional é e sempre será importante. Perfeito, Célio. Célio, vamos continuar aqui com esse bloco, com aquela parte que a gente, cada um dá uma dica cultural. A minha, dessa vez, vai ser um podcast. Ele se chama Os Pistoleiros. Um podcast que está no Globoplay, são 5 episódios. E o Rafael Soares, que é um jornalista do Extra, um jornal do Grupo Globo, que ele cobre essa violência policial, ele destrincha a questão do Sindicato do Crime, Escritório do Crime, que tem, durante um desses episódios, ele fala da ligação, inclusive, dessas figuras, o Rony Lessa, o Capitão Adriano, com precisamente o Flávio Bolsonaro. Então, essa é uma das coisas que mais incomodam a família Bolsonaro na imprensa. O Flávio condecorou os caras, né? Exatamente, ele foi do gabinete, inclusive a irmã do Adriano, que foi morto agora na Bahia pela polícia numa operação para matá-lo. A irmã era do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando na época ele era deputado estadual. Então são 5 episódios fantásticos, eles passam pela Marielle, mas eles passam por diversos crimes, centenas de crimes. Um trabalho jornalístico impecável. 5 podcasts de 45 minutos, está lá no Globoplay. Os Pistoleiros, Rafael Soares, é a minha dica de cultura de hoje, é a sua, série. A minha dica é um livro, é um lançamento, mas de textos antigos. A gente falou aqui, é de uma mulher, de uma escritora, a Raquel de Queiroz, já que, não vou me demorar aqui,
mas essa coisa de esquerda, direita, comunista. Raquel de Queiroz era de esquerda, foi comunista, apoiou o golpe militar, depois virou oposição, enfim. E está nas livrarias um livro sensacional que são 100 crônicas escolhidas de Raquel de Queiroz. Um alpendre, uma rede, um açude. Esse é o título do livro originalmente. Um alpendre, uma rede, um açude. 100 crônicas, são textos, a maioria, enfim, atravessa um período, mas ali muitos textos dos anos 50, dos anos 60. E é curioso porque em várias situações você parece que ela está falando do Brasil de hoje. Ao falar de jornalismo, de liberdade de imprensa, de compra de voto, de coronelismo, enfim, do Brasil, desse Brasil brasileiro. Sensacional. É isso aí. Célio, obrigado mais uma vez, foi ótimo. Na semana que vem a gente volta, pessoal, entendeu? Sempre lembrando que o Cada Minuto Debate, semi-debate, né, como a gente chama, está no portal Cada Minuto, está no YouTube, através do Cada Minuto TV, e nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer e tudo mais. Muito obrigado, pessoal.